Meus amores, tudo bem com vocês? Tentei gravar esse vídeo de uma forma mais profissional, digamos assim, mais certinha, mas não consegui, deu uma série de problemas, então eu vou gravar aqui no Stories mesmo. Meus amores, passar por uma constelação da sexualidade é uma das coisas mais libertadoras que a gente pode fazer por nós mesmos. Por quê? Na constelação da sexualidade, eu vou colocar só você e a sua sexualidade no campo e com muita amorosidade, com muito respeito, com muito carinho, vamos investigar o que bloqueia a sua sexualidade. Isso é importante quando você está passando por algum problema sexual. Não tenha vergonha de falar, pode contar comigo. Eu vou contar para vocês vou tentar, né, resumir, porque a minha história de problemas sexuais é bem longa, mas eu vou tentar resumir para vocês tudo o que já aconteceu na minha vida. Então, para começar, lá na minha infância, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu comecei a ter corrimento. Eu menstruei com 10 anos. Antes e depois da menstruação é normal a gente ter corrimento, mas no meu caso era o mês todo. E não era por falta de higiene, porque eu sempre me cuidei muito bem. E durante a minha vida toda, esse corrimento sempre veio e voltou em determinadas épocas. Depois que eu fiquei adulta e iniciei a minha vida sexual, eu percebia que sempre esse corrimento vinha depois que eu tinha alguma relação sexual não prazerosa. Eu tinha esse padrão. Então, quando eu tinha alguma relação sexual que não era prazerosa, esse corrimento me acometia. Eu tinha esse padrão na minha vida até uns dias atrás, até o dia que eu passei por uma sessão da terapia do Inato e eu lembrei de um abuso que eu sofri justamente aos 8, 9 anos de idade. E esse corrimento, ele era memória, era decorrente dessa memória. E quando eu ressignifiquei essa situação, quando eu trabalhei essa memória, olhei para essa memória, o corrimento cessou. Hoje em dia eu não tenho mais esse corrimento, tô livre dele e, nossa, é muito libertador, gente, sério mesmo. Não que seja seu caso, corrimentos podem ser N coisas, mas se porventura em uma constelação sua, seja de sexualidade ou não, surgir alguma questão de abuso, pode ficar tranquilo, tranquila, que eu vou tratar da melhor forma possível. Quem já foi atendido por mim sabe que eu lido com questões de abuso de uma forma muito respeitosa, muito amorosa, trazendo para a vítima o seu devido empoderamento, porque a vítima passou por isso porque precisou atrair essa situação, essa energia de abuso. Para o quê? Para curar o seu próprio sistema familiar. Então, tudo acontece por um motivo, gente. Tudo, tudo, tudo. Então, a minha abordagem de abuso é de uma forma muito empoderada, muito lúdica, muito... Enfim, você não vai sofrer na minha sessão de constelação. Pode ficar tranquilo, tranquila, que eu só vou te levar coisas boas, de coração. Outro problema que eu sempre tive foi uma extrema dificuldade para gozar. Ou eu simplesmente não conseguia, ou eu demorava muito e muitas vezes os caras até desistiam, né? Tudo bem que muitas vezes os caras são bem egoístas e só pensam no prazer deles. Mas em certos momentos não foi isso. O cara realmente era legal e fazia parte dele, mas eu simplesmente não conseguia. E eu não entendia, ou melhor, eu achava que isso era normal, que a mulher tinha que dar prazer pro homem. E era só isso. Até que um dia uma pessoa me deu um vibrador, me mandou um vibrador. E quando eu recebi esse vibrador, meus amores, pensa numa pessoa brava. Pensa numa pessoa brava. Eu fiquei muito puta da vida, gente, eu fiquei muito brava, sério mesmo. Até que eu falei pra uma amiga, e a minha amiga falou: que presente legal, que inusitado. Falei: que inusitado? Como assim? Falta de respeito. Aí ela: calma, você tem crença de que sexo é pecado? Ela perguntou assim pra mim. Aí eu: pera, eu tenho. E aí, gente, aí que caiu a ficha.
E resolvi constelar essa situação, eu constelei. E o que me afetava? Crenças da minha família, meus amores, porque eu sou de uma família católica que acredita que sexo é pecado, que sexo só pode ocorrer após o casamento e todas aquelas coisas. E óbvio, eu peguei essa crença pra mim. Sexo na minha família sempre foi um tabu, sempre foi um assunto que foi um tabu. Então eu peguei pra mim. Então eu acreditava sim que sexo era pecado, que sexo era sujo, que sexo era ruim, que eu tava cometendo algum pecado de ter prazer. E era por isso que eu tinha dificuldade para gozar. Além, obviamente, do abuso que eu tinha passado. Feita essa devida liberação dessas crenças, essa dificuldade cessou. Inclusive, eu uso esse vibrador. Você que é mulher, a partir do momento que você aprende a ter prazer sozinha, gente, é muito libertador. Sério, é muito libertador. Porque você acaba não ficando totalmente louca de não ter homem e não tem aquela coisa que você quer transar e quer, enfim. É muito libertador ter prazer sozinha. Então, estou só agora com 32 anos, quase fazendo 33, me conhecendo e sabendo de verdade o que é ter prazer, gente. Olha como olha como crenças nos afetam. E digo mais, gente, eu consigo até fazer algo que eu nunca imaginei na minha vida, que é tantra. Massagens tântricas. Sim, a gente pode fazer sozinha. E eu consigo. E eu descobri isso do nada, porque começou um comichão de uma energia diferente por ali, uma vez. E aí eu falei, o que é isso? Aí comecei a sentir as movimentações, os movimentos, aí que eu tive essa experiência. Então, eu estou desbloqueada, pelo visto, realmente. E foi através da constelação dessa situação aí da minha sexualidade que eu tinha problemas para gozar. E fora isso, o meu último relacionamento era um relacionamento de pai e filha. E também de mãe e filho. Não era um relacionamento saudável. E quando a gente tem um tipo de relação assim, a gente tende, em algum momento, não ter mais libido, não sentir prazer e não ter mais atração sexual por aquela pessoa. Por quê? Porque a gente tá fazendo o papel de mãe da pessoa ou o cara fazendo pai da gente. Se você é homem, é o inverso, né? Mas quando acontece isso em uma relação, a gente tende a ficar assim. E aí a gente tem que fazer uma constelação do relacionamento para colocar esse relacionamento em ordem. Eu fiz também na época, mas no meu caso, o meu relacionamento, por umas outras questões, ele terminou mesmo. E quando o relacionamento é assim, a gente tende a conviver com o outro como se fosse irmão, como se fosse amigo, não como um casal. E acaba acontecendo isso mesmo. Fora isso também, o que pode afetar a sexualidade de alguém é a desconexão com a criança interior. Porque muitas vezes a pessoa ainda se enxerga como uma criança e criança não faz sexo. Então a pessoa acaba tendo problemas sexuais porque ainda se enxerga como uma criança. Então na constelação a gente tem que fazer a conexão com a criança interior e fazer o empoderamento do adulto para que o adulto tome as rédeas da sua vida e siga a sua vida com tudo em ordem, inclusive com a sua sexualidade. Então, é muito importante constelar a sexualidade, é muito libertador, é muito maravilhoso, a sua vida muda completamente. E outra coisa que eu esqueci de falar que também afeta a nossa sexualidade, que me afetou também porque eu tive essa situação na minha vida, é amarrações amorosas. Mas aí eu vou fazer um vídeo separado para vocês falando sobre ela, porque já é, né, uma outra área, digamos assim. Embora eu possa tratar amarrações nas constelações, mas eu prefiro fazer um outro vídeo específico sobre isso. Eu tive mais de uma amarração amorosa durante essa minha vida, meus amores.
E amarrações amorosas, para quem acredita em vidas passadas, ela passa de uma vida para outra. Se você não acredita, você pode crer somente que amarrações amorosas passam de um antepassado para outro antepassado também, sem problema nenhum. É que eu tenho essa crença, eu acredito, eu sou reencarnacionista, então sim, amarrações amorosas na minha concepção passam de uma vida para outra, que inclusive foi o que aconteceu comigo, mas eu vou contar num outro vídeo para vocês. Portanto, caso queiram passar por constelações de sexualidade comigo, contem comigo, você que é homem, você que é mulher, que está passando por problemas sexuais, não tenham vergonha, vocês podem contar comigo, vocês têm aqui uma amiga para vocês contarem, vou auxiliar vocês da melhor forma, com o maior respeito, com o maior carinho, para te dar prazer, gente. Vamos ter prazer nessa vida, não é mesmo? Vamos constelar a nossa sexualidade e liberdade, vamos ser livres daqui para frente, não é mesmo? Então contem comigo, tá bom, meus amores? Um beijão para todos vocês. Tchau!